Presta atenção. Cara, o vídeo começa assim, ela fala uma informação como se fosse uma coisa trivial, mas é uma coisa muito grave. Há fotos nossas em grupo de WhatsApp, localização de hotéis onde a gente se hospedava, até os locais onde a gente se alimentava, ele publicava nas redes sociais. Aliás, vamos começar com assunto sério, tá? Vamos começar com assunto sério. Põe num e-mail e... Ó, deixa eu falar uma coisa séria. Hã? Não dá, porque o negócio tá com problema aqui. Tá, deixa eu falar uma coisa importante. Importantíssima de verdade. Você conhece a Luana, certo? Ela é vereadora nossa. Eu tô ouvindo o meu som. É um eco ou impressão minha? É porque a caixa tá embaixo de você. Não vai ter mais fone aqui? Não. Bom, tudo bem. Vocês conhecem a Luana, certo? A Luana é vereadora... Qual é o nome da cidade dela mesmo? É uma cidade que não... É Chapada Gaúcha. Chapada Gaúcha, que é em Minas Gerais. Porque Tá. foi colonizado pelos gaúchos. E a Chapada Gaúcha, em Minas Gerais, tem o presidente da Câmara dos Vereadores que está fazendo uma jogada para tornar a Luana inelegível. E por que isso? Porque ele sabe que a Luana é pré-candidata nossa em Minas, é deputada, e ela atrapalha a chapa do partido do presidente da Câmara. E o que ele tá fazendo? Ele está fazendo uma sacanagem política com ela, só que nós vamos denunciar, porque a sessão é hoje. Então eu tenho uma missão importantíssima pra você hoje. Ó, deixa eu falar uma coisa. Hoje você vai tirar o dia pra fazer isso que eu tô te pedindo, por favor. Você vai mandar mensagem pra todos os vereadores de Chapada Gaúcha falando pra não caçar Luana. Que história é essa? Vamos ouvir essa história junto. Já dá like na live e põe na tela. Vambora, vai lá. Querendo caçar os nossos mandatos. Vocês sabem da nossa atuação aqui em Chapada Gaúcha como vereadoras. Nós não temos medo, nós temos coragem, a gente fiscaliza de fato obras, fiscalizamos a saúde, fiscalizamos a educação, sempre pedimos médicos, pedimos que tenha mais atenção com a população de Chapada Gaúcha, trazemos recursos, inclusive agora R$500 mil na conta da prefeitura, mas nós não aceitamos acordos, nós não participamos da sujeira da política municipal. Mas tudo isso tem um preço, uma consequência, a perseguição. E desde o ano passado tá acontecendo muita coisa grave contra mim e a vereadora Rayane. Não só discussões, entendimentos, porque isso tudo é normal dentro da política. Logo depois que a gente aprovou uma lei que proibia a administração de contratar pessoas condenadas por violência contra a mulher, a gente começou a sofrer ameaças e perseguições de um motorista da Câmara, porque ele já foi condenado por violência contra a mulher. Em uma viagem institucional. Presta atenção. Cara, o vídeo começa assim, ela fala uma informação como se fosse uma coisa trivial, mas é uma coisa muito grave. Elas aprovaram uma lei, veja, pra não contratar condenados por violência sexual. Não é que tipo, o cara, um dia uma ex-namorada tava brava, falou, não. É uma lei pra não contratar quem foi condenado por violência sexual. E aí um dos motoristas da Câmara, tá, que tem, não é uma condenação, eu não lembro agora, eu vou falar aqui pra não falar besteira, não sei se elas falaram no vídeo. Instagram dela que ela postou. Não, eu tenho aqui, eu mesmo anotei. Ele não tem uma condenaçãozinha. Ele tem o seguinte, um servidor da Câmara, o Ezequiel Faustino, ele foi condenado por importunação sexual e tem boletins por tentativa de estupro, stalking e quase 20 processos na justiça. Então não é um cara que, puta, um dia teve uma história estranha, mal explicada, não. O cara é condenado, ele tem mais de 20 boletins contra ele na justiça, tá? Este cara, vai lá, olha o que ele fez. Vai lá, dá play. Em junho do ano passado, esse mesmo motorista ameaçou eu e a vereadora Rayane, dizendo que se a gente não fizesse uma emenda em um projeto que estava em tramitação, aumentando as diárias dele como motorista, ele ia começar a caluniar, difamar a gente em grupos de WhatsApp. Como assim ele fez e segue fazendo desde então, porque a gente não cedeu às chantagens dele. Logo depois desse ocorrido, a gente solicitou uma reunião com todos os vereadores, com o presidente, e todo mundo começou a expor tudo aquilo que ele já tinha feito de ruim para cada um dos vereadores. Mas, por incrível que pareça, ainda nada tinha sido feito. Foi aí que a gente fez uma denúncia formal, eu e a vereadora Rayane, solicitando a abertura de um PAD, um procedimento administrativo disciplinar. Foi aí que a gente descobriu com quem que a gente realmente estava lidando. Um cara condenado por importunação sexual enquanto era servidor da prefeitura, enquanto ele dirigia ambulância, ele abusou sexualmente de uma servidora aqui do nosso município. A gente descobriu que ele tinha vários boletins de ocorrência, tentativa de estupro, ameaça, calúnia, já assediou diversas mulheres. E esse motorista, ele começou a mandar fotos nossas em grupo de WhatsApp, localização de hotéis onde a gente se hospedava, até os locais onde a gente se alimentava, ele publicava nas redes sociais. A partir daí, até a nossa segurança ficou em risco, a gente começou a ficar com medo. Isso tudo a gente contou pro presidente da Câmara, ele estava ciente de tudo aquilo que estava acontecendo. Inclusive, o próprio Hinaldo falou pra gente que até ele tinha medo de andar com o motorista. Nessa época, o Hinaldo disse que abriu o PAD. A gente fez uma reunião com o jurídico, tava tudo certo pra ser instaurado um PAD. Só que acontece que o tempo foi passando, ele não foi instaurando, e a gente foi tendo algumas discussões políticas, coisa que é normal. A gente sempre fiscalizou a prefeitura, porque independente de base de oposição, o vereador tem que fiscalizar. E ele não gostava muito, sempre muito parceiro do prefeito. Inclusive, ele fez um decreto pra aumentar um prazo, porque o Rony perdeu um prazo de enviar uma lei orçamentária. Aí ele fez um decreto dando um prazo que nem existia, atribuindo pra si uma responsabilidade que era do prefeito. O presidente da Câmara, que é o Ivaldo, ele é muito parceiro do Rony, que é o prefeito. Beleza? Vai lá, dá play.
E em todos os momentos ele favorecendo a prefeitura. Votou a favor de um veto da prefeitura para cair uma lei que obrigava a adesivação de veículo público. E depois que a gente começou a ter esses embates, essas divergências políticas lá em plenário, ele começou a nos perseguir, cortar os microfones direto. Quase em todas as sessões nós temos os microfones cortados. E o pior de tudo, o presidente Hinaldo virou cúmplice do motorista. Não abriu mais o PAD, que era o processo de investigação da conduta desse motorista. Um cara que começou a mandar fotos nossas no WhatsApp, ele criou um documento de 16 páginas, saiu encaminhando para várias pessoas aleatórias, começou a fazer um monte de calúnia. O presidente viu todos esses abusos, assédios, ameaças debaixo do nariz dele e não fez nada. Até hoje o motorista tá impune. Foi por isso que a gente precisou criar coragem e fazer uma denúncia no Ministério Público por abuso de poder contra o presidente, porque ele ficou cortando os nossos microfones de forma injustificada e reiteradamente, e também por omissão administrativa qualificada, ficar encobrindo as condutas desse servidor que até hoje, dia 13 de maio, nada aconteceu com ele. E depois dessa denúncia, a perseguição só aumentou. Como, por exemplo, o desrespeito ao regimento interno para poder atingir uma vereadora, a única vereadora que é a Luana, retirada da comissão sem seguir o trâmite legal do regimento interno da casa. Parou de pautar os nossos projetos lá na Câmara e anda dizendo por aí que os nossos dias lá estão contados, que vai usar do poder dele como presidente para poder caçar os nossos mandatos. Estão tentando nos intimidar com ameaça de cassação, com medo, mas eles acham que vão nos calar por causa disso. Eles escolheram as vereadoras erradas. E se um dia tentarem caçar a nossa voz, vão descobrir que não se caça a verdade e muito menos a coragem. Eles podem até ter maioria, ter alguns cargos de governo por aí, mas a gente sabe que a gente tem o povo e nesse momento a gente precisa de vocês, a gente precisa mesmo. Compartilha esse vídeo, comenta, reposta, manda pras páginas de notícia local. Você vai entrar no Instagram da Luana, é Luana Silva MGS, Luana Silva MGS, e você vai acompanhar tudo que ela está fazendo e você vai mandar mensagens educadas para os vereadores de Chapada Gaúcha dizendo não à cassação. Porque não é, se você fala, puta, pegaram um negócio esquisito, uma corrupção, um negócio, uma postura errada, ela, sei lá, xingou alguém, nada. Ela fez o trabalho dela de vereadora. Tá? Isso é um absurdo, cara. Isso mostra o que acontece mais ou assim, isso é uma amostra grátis do que acontece nos interiores do Brasil, tá? O lance é, nós vamos nacionalizar essa história. Nós vamos fazer com que esse cara fique muito famoso. A gente precisa mostrar pra todo mundo quem é esse cara, o que ele está fazendo e lutar pelo mandato da Luana. Porque não é só pelo mandato que tecnicamente acaba daqui 2 anos, é isso? Não, nós estamos em 26, ela foi eleita em 24, acaba em 20, é isso mesmo? Acaba em 28, né? Não é isso. Nós temos que lutar por mais do que isso. Nós temos que lutar pela elegibilidade da Luana, que faz parte da chapa da missão. Então é muito importante que todo mundo faça isso. No final da live eu vou voltar aqui pra gente lembrar você de fazer isso, beleza? Manda uma mensagem pra Luana, pede pra ela as redes do presidente da casa e de alguns vereadores mais influentes pra gente no final da live, quando tiver com mais audiência, a gente entrar e fazer uma pressão, comentar, etc. Beleza? Dá o like na live, vamos lá?